Nós, seres humanos, engordamos conscientemente? Pois é, meus amigos, meus seguidores lá no Instagram têm se esmerado em testar a minha fé para certos assuntos, né? Testar a minha paciência, eu quero dizer. Então vou trazer esse assunto aqui, que mais uma vez me mandaram um vídeo para me pedir opinião, sabe que eu fico irritado com certas coisas, mas é um assunto legal e que vale a pena falar. Antes de começar, vou pedir para você considerar curtir aí esse vídeo, seguir o nosso canal, né, se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante a gente, ativar o sininho e compartilhar para esse vídeo chegar em mais pessoas e a gente continuar tratando desse assunto. Pois bem, o assunto era o seguinte, e que está absolutamente correto, que nós não temos uma capacidade consciente de calcular quanto a gente está gastando e quanto a gente está ingerindo de caloria. E aí a gente não engorda porque quer, ninguém engorda porque quer. Isso, de fato, está absolutamente correto. No entanto, no momento do vídeo que eu recebi, a abordagem dizia que se você olhar as pessoas ao longo dos anos, elas vão ter uma variação mínima, 0,00 alguma coisa por cento, e isso não vai provocar, se a variação é essa, não tem nem ganho nem perda de peso. Mas espera aí, por que só no Brasil mais da metade da população está com sobrepeso ou obesidade? Nos Estados Unidos quase metade da população está obesa. A obesidade não para de crescer no mundo inteiro. Esse mecanismo está falhando. Pô, Alan, sacanagem, você está falando isso, você não viu o vídeo todo. Pois é, e aí ele vai falar que é uma questão que a gente costuma dizer, costuma entender como o set point de cada pessoa. E aí uma questão genética, a pessoa vem programada para um determinado peso. Isso de fato acontece, tem um trabalho muito interessante, um artigo de 2020, uma pesquisa de 2020 de revisão, mostrando, eu sempre falo desse trabalho porque ele é muito legal, mostrando as pessoas com genéticas diferentes num ambiente que seria o ambiente onde a raça humana surgiu, e pelas ofertas daquele ambiente, essas pessoas não engordariam. Quando você traz essas mesmas pessoas, que somos nós, no ambiente completamente diferente para o qual a nossa genética não está preparada, as pessoas começam a engordar de maneira espontânea. Ninguém programa comer, isso é fato. Qual é a minha questão com esse ponto? Quando se fala de consciência, para mim, a gente tem que trazer um outro assunto que é uma característica muito humana, que é a capacidade de inteligir e racionalizar. Nós somos seres capazes de raciocinar, capazes de entender e mudar algumas ações em função de entendimento com maior profundidade do que qualquer animal. Claro, qualquer animal consegue aprender, até os meus gatos aqui em casa aprendem algumas coisas, mas nós vamos um pouquinho além disso. Nós somos capazes, inclusive, de fazer algumas escolhas. E aí vem a discussão eterna da história do livre-arbítrio, da liberdade, e que nós efetivamente não temos. E eu não quero nem entrar nessa discussão, eu não preciso nem entrar nessa discussão, porque vamos imaginar que, de fato, nós não tenhamos nenhuma capacidade, nenhuma liberdade de escolha, que nós sejamos todos pré-determinados geneticamente para o nosso comportamento. Que algumas pessoas que conseguem, por exemplo, eu, que já fui gordo, tem um episódio meu aí que eu passei essa vergonha de botar a minha imagem lá, porque a minha mulher falou, não, coloca a imagem para todo mundo ver quando você era gordo, porque ninguém acredita quando me vê assim, magrinho, ninguém acredita que eu já fui obeso, porque fiquei ali, né, porra, gordo pra cacete, enfim, horrível, a imagem horrível. Meus amigos estão me zoando até hoje, essa porra não vai parar nunca mais. Nessa hora, meus amigos estão igual a minha mulher, daqui a 3 anos ela lembra do negócio que eu fiz hoje. Daqui a 3, 5 anos, os caras ainda vão estar me zoando dessa foto horrorosa mesmo, tem mais é que zoar, porque tá ridículo. Felizmente eu fiquei muito feio, fiquei muito gordo, feio, eu continuo, pelo menos eu pude emagrecer. E aí, eu tomei a decisão que eu queria emagrecer. E eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Alan, mas você, na tua genética, ela é uma genética predisposta a tomar essas decisões. Tá bom, se é isso, eu não quero entrar nessa discussão. Existem, então, pessoas que são capazes de tomar decisão. Não existe.
todas as pessoas que a gente vê com sucesso em emagrecimento, normalmente a gente olha, a maioria tomou essa decisão de emagrecer. A maioria não, todas que eu conheço tomaram essa decisão de emagrecer. O que muda é o que fizeram depois da decisão. Uns foram para remédios, outros foram para cirurgias e outros foram para atividade física e alimentação. Meu caso, atividade física e alimentação. Se existe essa possibilidade que tem pessoas que são capazes de responder a um ambiente que estimula a sua educação da vontade, não me interessa se essa vontade ela realmente existe, de uma transcendência da matéria que para mim o ser humano seria capaz de ser, ou se ela não existe, nós somos puramente biológicos, não interessa, interessa que ela emerge no ser humano. E para ela emergir, eu preciso, então, nesse caso, estimular. E quando eu vou para a porra da internet, eu fico puto mesmo. Eu vou porra da internet para dizer que é tudo, não é nada consciente, que a gente não tem o que fazer. Eu estou passando a mão na cabeça de todo mundo e dizendo, fica aí, a culpa não é sua. E aí, essas mesmas pessoas vão reclamar da utilização de remédio. Nesse caso, não. A pessoa é até honesta e ela tem um posicionamento bem interessante com relação ao remédio. Infelizmente, essa porcaria só vai melhorar com esse tipo de comportamento com medicamento. E eu acho que só vai melhorar com medicamento, porque mesmo essas pessoas com a capacidade de tomar decisão são muito poucas. Mas a gente podia atingir esse pouco, né, gente? E podia tentar ir um pouquinho além. Porque, de fato, eu não tenho entendimento que a maioria das pessoas seja capaz de mudar simplesmente porque educou à vontade. Então, o ambiente que a gente vive, ele empurra para isso. E, de fato, é muito complicado, porque você começa a emagrecer, o seu corpo começa a poupar energia, a economia de energia é um negócio absurdo, a fome começa a aumentar, é um negócio pavoroso e é muito difícil. Então, para que serve? Estão vendo um rabinho aí, né, minha gata, porque o meu colo não é meu, né, meu corpo pertence a ela, né, eles são os verdadeiros donos da casa. Está aqui sentada no meu colo, a Margaret Thatcher. Eu até perdi um pouquinho o raciocínio, deixa eu tentar. A outra me atrapalhou, menina, me atrapalhou. Muito bem, foi até bom que ela me deu uma calmadinha. E aí, vamos lá. Então eu tenho um ambiente que está me empurrando, porque a oferta de alimento é de péssima qualidade e empurra para um superávit espontâneo, que inconscientemente a pessoa vai sim engordar. Como é que eu uso então a minha consciência para emagrecer? Não é calculando a porra da caloria, porque não está funcionando, nunca funcionou. É aprendendo a fazer melhores escolhas. Sim, tem que. Ah, mas eu já discuti essa porra, então não vou voltar nesse assunto. Aprender a fazer melhores escolhas. Com boas escolhas, você pode aprender no processo de. É um processo de aprendizado. Você vai errar, que você vai acertar. Eu, no meu processo de emagrecimento, já teve alguns momentos que meu peso subiu um pouquinho, principalmente ali, por exemplo, início da pandemia. Ficar trancado dentro de casa, estresse no trabalho, o que vai acontecer, como é que vai ser. Quando eu vi, eu estava bebendo um pouquinho mais da conta, estava comendo coisas que eu normalmente não como. Veja o que eu estou falando, eu não estava comendo além da conta. Estava comendo coisa que eu não como. Eu não calculei. Agora que eu estou preocupado aqui, estressado com essa porra dessa pandemia, eu vou começar a comer mais. Não. Você acaba sucumbindo pelo estresse e gera um distúrbio no comportamento alimentar. Isso me provocou escolhas ruins que provocam e levam a um superávit energético. E eu engordei 4 quilos no início da pandemia. E depois, sentou, já entendeu como é que vai acontecer, como é que as coisas vão acontecer, já entendi, já consegui me organizar no trabalho, as coisas já estão estabilizadas, agora a gente segue, posso voltar ao normal? Poderia não ter saído, foi uma fraqueza, isso é uma fraqueza, mas eu sou ser humano, nós falhamos, e aí engordei 4 quilos, ferrou, demorei um pouquinho para conseguir, pelo menos eu travei ali nos 4, demorei um pouquinho para voltar, e aí voltei a partir de escolhas conscientes, não de contagem de caloria consciente. Escolha consciente de alimentos que eu sei que vão me deixar mais saciado, que vão me deixar mais satisfeito, que também me dão prazer ao me alimentar, que isso é importante, e não provocam um superávit. Muito pelo contrário, acabam por gerar um déficit. E eu emagreci tudo de novo, estamos aqui em 2025, eu estou novamente, por coincidência hoje, falando, não é coincidência porra nenhuma, que isso já está acontecendo há muito tempo, com o mesmo peso que eu tinha aos 18, 19, 20 anos de idade. Absolutamente o mesmo peso e
Não é o mesmo peso com menos massa muscular, não. A mesma composição corporal. Em alguns momentos, quando eu consigo treinar um pouquinho mais, o treinamento é muito importante, até com uma composição um pouquinho melhor do que naquela época, porque hoje eu tenho mais conhecimento, olha o conhecimento aí que vem para cá e eu escolho fazer para fazer um treinamento melhor e uma alimentação melhor do que eu fazia quando eu tinha 20 anos, 19 anos, e o que me ajudava praticamente era o meu metabolismo naquela fase de crescimento. E aí você come pedra, come madeira, come 1 quilo de açúcar e não acontece nada. Agora, se eu fizer isso, não vai acontecer um monte de merda. Aí eu tenho as escolhas melhores, porque eu aprendi, e a partir desse aprendizado, eu consigo emagrecer, consigo manter agora o meu peso e ter uma composição corporal muitas vezes até melhor do que eu tinha lá aos 18, 19, 20 anos. Não era um vídeo a respeito da minha história, mas é sempre bom trazer a minha história, né? Eu não gosto dessa porra de lugar de fala, não tem nada a ver com isso, desculpem a irritação, é porque realmente essa coisa de tire a culpa das pessoas, a culpa realmente não é das pessoas, porra, mas a responsabilidade tem que ser junta, tem que trazer, tem que mostrar, olha só, você é capaz. Eu acho engraçado que para trabalho as pessoas, não, vai, acredita, você consegue, vai todo mundo dizer que você não pode, vai todo mundo dizer que você é um incompetente, mas não dê ouvido para as pessoas, você vai conseguir. Porra, quando chega na obesidade, não adianta, porque a consciência não ajuda, não adianta você querer, porque a sua genética é o ambiente. Porra, a genética está contra você, o ambiente está contra você, tá tudo contra você, tem um monte de gente lá, porra, meus amigaços estão contra mim. Porque enquanto outro dia eu fui gravar um vídeo aqui com o Marcão, cheguei, ele já chegou quarta-feira, cara, quarta-feira. Porra, com 2 cervejas na mão, pô, tá de sacanagem, como é que você faz? Aí o cara, porra, um dos meus melhores amigos, meu irmão, né, porra. Aí ele vem, me mete aqui uma cerveja, é improvável, não é impossível, mas é improvável falar não, e só pra vocês saberem, nesse dia, meu pequeno deslize, bebi uma cervejinha com ele, umazinha ali, bebi, não era para beber, não fazia parte, não faz parte da minha quarta-feira. São os meus amigos lutando contra mim. Isso vai acontecer o tempo todo. Por isso que é o processo de aprendizado e de educação, sim, educação da vontade e de exercício da sua liberdade, independentemente do que você quiser entender, quiser acreditar em relação ao livre-arbítrio ou não, se é só biológico, se não é biológico, não é essa a minha seara. É o que cada um é lá capaz de fazer e o quanto a gente precisa estimular isso. E não ficar passando a mão na cabeça, você não tem nada a ver com isso, a pessoa é verdade, eu não tenho nada a ver com isso. E continua não tentando aprender nada, continua não tentando comer melhor, continua não tentando treinar, continua não tentando melhorar, porque isso também ajuda a pessoa a melhorar com o ser humano. Então eu achei esse discurso, que é um discurso para lacrar, né, para pegar um monte de curtida, as pessoas botam a culpa, porque é como se pessoas como eu quisessem dizer que o cara que está obeso, a pessoa que está obesa, que a culpa é dela e que nós odiamos essa pessoa. Não, eu sei. E aí, neste caso, eu sei na prática a dificuldade que é. Na prática minha, de alunos, de familiares, aqui no meu caso, tem a minha mulher, uma luta diária aqui que a gente trava para ela conseguir manter o peso, vai e volta, tem muito mais dificuldade do que eu de educar à vontade, é muito mais complicado de trabalhar com isso. Então, a gente não está botando a culpa em ninguém, eu quero assim, é uma responsabilidade compartilhada. Estou dizendo, tudo vai depor contra você. É o mesmo discurso que o pessoal fala para a carreira profissional. É absolutamente o mesmo discurso. Só muda o domínio, é que a gente tem dificuldade com mudança de domínio. O ser humano tem dificuldade com mudança de domínio. É o mesmo discurso. Então, não deixem as pessoas dizerem para você que está tudo em volta, porque quando você está obeso, quando a pessoa está obesa, a culpa é do que está em torno. Aí, quando ela consegue emagrecer, parabéns para ela. Ou seja, ela só tem mérito nessa história, ela não tem nenhuma responsabilidade. Conseguiu é ela, não conseguiu a culpa é dos outros. Isso não soa um pouco estranho? Não está na hora da gente pensar um pouquinho diferente? Entendamos a dificuldade, e eu vejo isso diariamente na minha prática, de estudo, de teoria e de prática diária. Vamos entender isso, mas vamos abraçar essas pessoas para motivá-las para tentar. Não para dizer para elas que elas não têm culpa, que elas realmente não têm, mas para dizer para elas como se eu dissesse que elas não têm também responsabilidade. Eu sei que eu estou sendo repetitivo e é de propósito, porque esse assunto para mim ele é muito importante e ele é muito maltratado e ele me irrita. Por quê?
você, para ter a empatia que todo mundo tanto gosta de falar, você não precisa ser uma mamãezinha mimadora. Você pode ter empatia e falar a verdade para a pessoa e ajudar a pessoa a levantar a bunda da cadeira e ir à luta para conquistar o objetivo que ela quer, seja ele qual for, seja no domínio que for. E aqui eu estou falando no domínio da obesidade. Bom, chega, eu já estava tão estressado antes do coisa, eu estou aqui o tempo todo vendo que eu estou com a dificuldade de olhar, é que eu esqueci até a porra dos meus óculos. Vou encerrar aqui. Se você aproveitou alguma coisa desse vídeo aí, desculpa aí um pouco de desabafo no meio, curte, aproveita para curtir, compartilhar, comentar aí, me xinga também aí se você não gostou, compartilha com os amigos, nem que seja para dizer, essa merda que esse cara falou, ou então se você achou legal isso aqui, a gente precisa fazer as pessoas entenderem isso para ajudar de fato as pessoas a se movimentarem e saberem que vai ser difícil pra cacete, mas é absolutamente possível de conseguir. Porra, virei coach agora no final, né? Agora deu de coach. Enfim, muito obrigado. Curte, compartilha, se inscreva aí no canal para dar essa moral pra gente. Fui pegar aqui o controle para desligar o vídeo, derrubei o controle e vou na maneta aqui mesmo. Um abraço, pessoal.